Sim, muito boa noite, bem-vindo a este espaço. A questão que eu coloco é a seguinte: nesta altura, Lavrov está em digressão, já esteve no Brasil, na Venezuela, vai seguir a Cuba e também a Nicarágua. Esta digressão nestes países, ou estes países com que a Rússia vai estabelecendo estas relações, que peso podem representar naquilo que é o posicionamento ou a atual situação que o mundo vive? E, sobretudo, do lado da Rússia. Bem, de forma objetiva, o peso que pode representar é um peso meramente diplomático, é um peso, digamos assim, que pode ter incidências também numéricas em caso de, por exemplo, decisão de um assunto de género ao nível de foras internacionais, como a ONU. E, aliás, já tem vindo a se verificar que nas últimas 4 resoluções aprovadas na ONU sobre essa questão da Ucrânia, houve uma repartição de votos em estados que votaram a favor e estados que se opuseram, dentro dos quais também podemos inserir estados que foram neutrais, não é? E a maior parte desses estados são estados da América Latina, também estados do nosso continente. E a razão da América Latina é muito simples, é que desde a doutrina Monroe das primeiras décadas do século XIX, a América é uma espécie de zona de influência natural dos Estados Unidos e há estados que passaram, digamos assim, a ter, não é, relações muito conturbadas com os Estados Unidos. Houve invasões ou, digamos assim, incursões militares em determinados estados da América Latina que nunca foi ultrapassada o fardo, digamos assim, daí resultante. O próprio facto de o ministro Lavrov ter dito isso em Venezuela prova bastante de que ainda relações muito tensas entre alguns estados da América Latina com os Estados Unidos, daí ele poder aproveitar destas diatribas que existem entre si para poder maximizar, não é, sobre um rival geopolítico. E depois também tem um peso, não é, de novos realinhamentos internacionais. Estamos, curiosamente, a reviver um momento histórico em que há uma compaginação de atores de acordo com as posições ocidentais, as posições russo-chinesas, e depois também há uma terceira via, que é a via dos neutrais, e nesta compaginação dos realinhamentos internacionais modernos em função desta problemática, há estados que são favoráveis ao bloco ocidental e há estados que são favoráveis à posição da Rússia e também às preocupações da China, e depois há uma terceira via, uma espécie de reedição da Conferência de Bandung de 55, onde, mais uma vez, a Índia parece privilegiar uma posição neutral, isto é, mantendo relações com ambos os blocos. Enfim, é um peso também que tem as suas conotações econômicas, não é? A Venezuela é um dos grandes produtores do petróleo, tem das maiores reservas petrolíferas do mundo, e as boas relações que mantém não só com a Rússia, mas também com países como o Irão, são fundamentais até para determinarem o andamento do preço das commodities do petróleo ao nível internacional. Isso é fundamental porque depois, no âmbito das sanções econômicas impostas à Rússia, um dos setores mais penalizados e que teve influências diretas no aumento da inflação é exatamente o petróleo. Ora, se há esta sintonia entre a Rússia e a Venezuela nesta componente política, pode depois ter implicações também ao nível econômico e financeiro, tendo em conta esta problemática ou esta componente do setor de energia e gás. E depois existem também, não é, sempre o lado do peso cultural ou ideológico. A maior parte dos países da América Latina são países de esquerda, e a Rússia, embora pós-comunista, tende a
digamos assim, replicar, não é, esta ideologia antiga de esquerda, embora com uma nova reconfiguração assente na nova conjuntura internacional. Muito bem. Mudando de assunto agora, o Departamento de Justiça vai designar um procurador de Justiça dos Estados Unidos, no caso, vai designar um procurador para investigar os delitos cometidos pela Rússia na Ucrânia. Estando os Estados Unidos numa posição que a Rússia tem estado a apontar como um dos grandes culpados por este conflito, é a parte certa a dirigir esta investigação? Bem, Paulo, aqui deveríamos entrar em clarificações muito necessárias. Uma das perguntas que se pode colocar é se um Estado pode lançar investigações unilaterais sobre eventuais crimes cometidos por um outro Estado num conflito onde esse Estado não tem os seus cidadãos e os cidadãos não são vítimas desse conflito. E depois também, qual então é o papel do TPI, que é o tribunal que existe, e aliás foi criado exatamente para evitar esses órgãos ad hoc, não é? Como foi o caso das cortes junto da Jugoslávia, ou mesmo até, sobretudo junto da Jugoslávia, não é? Que eram órgãos ad hoc criados já antes mesmo, não é? Da criação do TPI em 2002. Ora, são questões técnicas que ficam no ar, mas o que me parece é que, né, o que eu compreendi é que existe uma cooperação judiciária entre o governo ucraniano e os Estados Unidos, que terão solicitado apoio aos Estados Unidos para dar uma assistência técnica ou legal na busca, digamos assim, de evidências que possam configurar crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. O facto é que também, tanto a Ucrânia, embora tenha dado autorização ao TPI de investigar casos do gênero no seu território, quanto os Estados Unidos e a própria Rússia não são Estados-membros do TPI. E depois me parece também que esta indicação deste procurador, não é, vem também, pode ser enquadrado no comuniqué dos ministros do G7 que foi publicado ontem, onde não é, dizem claramente que os crimes cometidos pela Rússia ou eventuais crimes cometidos pela Rússia não deverão ficar impunes. Apoiam também a criação de uma instituição ad hoc para o julgamento desses crimes. Enfim, é uma decisão, não é, dos Estados Unidos que tende, digamos assim, a desencorajar atos que podem configurar crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, que é fundamental para, não é, a salvaguarda do direito internacional até em tempos de guerras. Existem convenções de Viena e outras convenções internacionais que obrigam que os militares, mesmo em tempo de conflito, não descambem em atos de barbaridade. E isso é fundamental até para manter uma certa, não é, humanidade dentro de um conflito militar. Ora, se espera, não é, se os Estados Unidos e a Ucrânia e este conjunto de países europeus poderão ter a colaboração da parte russa. Mas a reação da Rússia, seguramente, neste momento, poderá não ser de complacência, não é, de colaboração, porque mesmo no âmbito do mandado de captura indicado ou elaborado pelo TPI contra o presidente Putin, o governo russo depois também indicou uma comissão de investigação a fim de averiguar se essa decisão do presidente ou do TPI não configura uma violação, não é, de um direito interno russo e também de um direito internacional que garante que os presidentes estão defendidos por imunidades internacionais enquanto estiverem, não é, em funções. A ver, vamos o que é que isto vai dar, mas o que se espera é que haja uma colaboração, não é, ou que seja instituída
ou que este processo seja menos politizado, seja encarregue ao TPI, não é? Com a participação dos próprios russos e ucranianos, para que ambos possam, digamos assim, averiguar de forma, não é, equilibrada e certeira os eventuais crimes cometidos de parte a parte. A ideia, a Hungria está a ponderar alargar a proibição das importações à Ucrânia se Bruxelas não implementar as proteções adequadas para os agricultores húngaros. Há muitos receios neste processo. Sim, há preocupações legítimas dos Estados membros da União Europeia, não é? Que estão ligados a acordos de isenção aduaneira ou isenção de pagamento das taxas aduaneiras na sua relação comercial, porque a União Europeia, ao fim e ao cabo, é um mercado de livre comércio e um Estado não membro da União Europeia, e de consequência não parte deste mercado, que é a Ucrânia. A União Europeia terá aprovado uma norma que permitia a passagem sem pagamento de taxas aduaneiras dos cereais ucranianos por estes países, só que estes países depois se encontraram, não é, com quantidades significativas de cereais e outros produtos agrícolas ucranianos nos seus territórios. Estamos lembrados quando o presidente Zelensky visitou a Polónia, houve manifestações de agricultores, não é, polacos, que levou mesmo à autodemissão do ministro da Agricultura da Polónia, porque os agricultores estavam a se lamentar, obviamente, por uma dessas questões que o colega Jeff acaba de abordar, que é a problemática da concorrência, dos preços dos produtos de produção local, que são tendencialmente a preço alto, e os de importação, que não pagando taxas, não é, tendem a ter um preço mais baixo. Ora, a Hungria, além de ter posições muito próprias em relação a essa problemática do conflito russo-ucraniano, também se encontra nesta preocupação, não é? Porque, ao fim e ao cabo, também é um produtor de produtos agrícolas e receia que o mercado esteja inundado de produtos agrícolas ucranianos. Isto também demonstra que, muito provavelmente, o mercado europeu tem muitos cereais, não é? Há muitos produtores de cereais e, de consequência, o preço pode ser mais baixo do que se pode imaginar e até pode ter superávites de cereais que depois podem contribuir para a exportação para outros mercados de consumo internacional. Enfim, a União Europeia poderá seguramente decidir pelo prolongamento destes corredores de solidariedade, mas os Estados membros poderão depois decidir ou exigir que estes corredores possam continuar, mas que os cereais não fiquem, não é, nos territórios indicados, como é o caso agora da Polónia, não é, que decidiu que os cereais podem passar pelo território, mas não ficarem no território. Também poderá acontecer o mesmo com a Bulgária e outros países da Europa do Leste que se encontram nessas condições. Enfim, é uma das consequências diretas deste conflito, porque o Mar Negro, e tendo em conta esta problemática de renovação do acordo dos cereais com a Rússia, não é um corredor muito seguro, não é saltuário, e a Ucrânia precisa também, não é, de ter liquidez financeira para poder fazer face, não é, à sua máquina administrativa, aos seus programas sociais, e os cereais são uma das grandes fontes de arrecadação de receitas da própria Ucrânia. E também revela que, não é, esta problemática dos cereais revela também que os países da União Europeia, ao fim e ao cabo, também são, não é, os principais consumidores dos cereais, não é, da Ucrânia, e não apenas os outros mercados externos à própria União Europeia. Enfim, são uma revelação, não é, das consequências deste conflito. Daí que continuamos a apelar que se encontrem saídas negociadas
para que ambos os Estados possam sair a ganhar e possam exportar com tranquilidade os seus produtos agrícolas. E só, Agostinho, saímos um pouco desta caixa de conflitos, vamos passar para um outro tema. O mundo está a enfrentar uma nova fase. Nós atingimos os 8 mil milhões de habitantes no planeta, já no ano passado, e atualmente há uma inversão do quadro no que diz respeito aos países que se posicionam nos primeiros lugares. A China vai perder o lugar para a Índia, ainda este mês, com uma diferença de 3 milhões de habitantes. A Índia passa a ser o país mais habitado do planeta Terra e a China vai ficar na segunda posição. Surge depois os Estados Unidos da América, com uma enorme distância, que tem mais de 300 milhões de habitantes contra os mais de 1.000 milhões que cada um destes países concentra. Ora, Natália Kanem, diretora executiva do Fundo da ONU, diz que o ranking dos países mais populosos do mundo vai mudar nos próximos 25 anos. E há um ponto aqui importante. Esta nega a ideia de que são demasiadas pessoas no planeta Terra. Esta concentração de pessoas nestes dois países, como alguém chegou a dizer, é como se fossem formigas numa balança, que quanto mais houver, maior peso vão representar. Este deve ser um motivo de preocupação para a humanidade, o aumento de pessoas. Paulo, essa questão é muito profunda. Existem naturalmente teóricos, sobretudo do mundo ocidental, como a teoria malthusiana, que advogam que muita população do mundo, e sobretudo vindo do mundo, do chamado terceiro mundo, mas que no fundo é sempre mundo, não é? Possa constituir um perigo para o equilíbrio do ecossistema, possa ser, digamos assim, um motivo não é, de preocupações sobre o acesso aos recursos naturais para alimentar, não é, este conjunto de populações. Só que todos os países do mundo, ao longo dos séculos, tiveram níveis de população mais ou menos elevados em relação aos outros. Se virmos para o nosso continente, não é, com o tráfico negreiro, o continente ficou completamente despovoado, porque viu não só a exportação e a escravização dos seus, da parte da sua população, como também essa parte da população escravizada era a população mais jovem, em idade fértil, que podia ter contribuído para o aumento da população africana já antes mesmo da primeira metade do século passado. E quando chegamos às independências na década de 60, a população africana era inferior a 600 milhões. E este aumento só acontece agora porque, enfim, tende a recuperar, isto é um processo natural, tende a recuperar o gap deixado por esse fenômeno histórico. Em relação a essa problemática da Índia e da China, isso só acontece, a Índia só vai ultrapassar a China em parte, ou já ultrapassou a China em parte, porque a China, desde 1980, havia adotado a política de one child, isto é, um filho. E esta política foi, digamos assim, abrogada só em 2015, quando o governo chinês viu que a população estava a ter taxas de envelhecimento muito elevadas. Mas se o governo chinês, na década de 80, não tivesse adotado esta medida, hoje a China continuaria a ter muito mais população do mundo do que a própria Índia. Ora, o que importa aqui também analisar são as implicações não é, econômicas deste aumento da população e dos riscos decorrentes do envelhecimento da população chinesa, e uma das implicações é a disponibilidade da mão de obra ativa. Os indianos hoje têm o maior mercado de mão de obra ativa, estimado em cerca de 900 milhões de habitantes, e isto pode fazer com que os investidores diretos, aqueles que fazem a chamada delocalização das empresas, possam escolher a Índia como o novo mercado para a produção dos seus bens. Aliás,
há dias vimos o presidente da Apple abrir a primeira loja de Apple na própria Índia. Isso pode fazer com que a China também deva responder para evitar que ainda se passe a ser este mercado que receba os maiores investidores do que o seu competidor. E uma das respostas foi mesmo dada em 2015, quando foi abrogada, foi revisada esta política de uma só criança, permitindo que as famílias chinesas possam fazer 2 filhos por família. E também uma outra implicação é também, não é, do mercado do consumo interno. Isto quer dizer que a Índia vai ter um mercado de consumo interno muito maior, embora uma vantagem muito reduzida, do que a própria China. E também pode significar que a China, não é, embora perda para a Índia o prêmio da população do estado mais populoso do mundo, pode indicar que a China está a ter índices de vida, isto é, índice de desenvolvimento humano muito mais elevado, porque, como se vê aqui no Ocidente, quando uma sociedade atinge um nível de vida bastante elevado, não é? Com bom salário, com boa habitação, enfim, todas as condições que fazem parte do welfare, as senhoras ou as famílias tendem a ter menos filhos. A China pode estar a sofrer isto, não é? Pode estar a indicar que a população, a classe média chinesa atingiu ou está a atingir um nível de vida equiparável ao do Ocidente e, de consequência, tende a ter menos filhos. Ao passo que a Índia pode indicar que ainda não atingiu o nível de desenvolvimento humano que a China está a ter. Enfim, tem essas nuances todas que acarreta este aumento da população. E depois também, naturalmente, o discurso da qualidade de vida é fundamental. Que importância tem termos tanta gente no planeta se metade desta gente não tem o que comer, o que beber e onde dormir? Este é um discurso que é uma preocupação que deve estar no centro das atenções dos decisores políticos, não é? Para que, mais do que quantidade, se possa olhar para a qualidade de vida das populações dos seus próprios países. Mas a Índia, se hoje vai atingir este número, é muito provável que com a nova política da China, que permite 2 filhos por família, num período de 5 a 10 anos, a China poderá voltar a ser, não é, o país mais populoso do mundo. Depois também há uma outra nota, Paulo, em relação ao continente africano. Há perspectivas que indicam que até 2050 muitos países africanos vão estar no top 10 dos países mais populosos do mundo, a incluir a própria Etiópia, a Nigéria, que será o quarto país mais populoso do mundo, a República Democrática do Congo, não é? E também, obviamente, Angola, mas Angola não entra no conjunto dos top 10. Sim, mas porque a previsão para Angola é de duplicar a população por volta de 2050, se eu não estiver em erro. Exatamente, portanto, 2050 podemos chegar aos 100 milhões de habitantes, mas, enfim, o mais importante, Paulo, é mesmo que os governos africanos atuais, tendo em conta essas perspectivas do crescimento demográfico, adotem medidas tendo em conta perspectivas futuras, isto é, que cidades vamos construir para a tamanha gente que estamos a nascer ou que vai nascer nas décadas que estão a vir. Bom, Isao Agostinho, muito obrigado pela